Oi, bom dia. De volta a São Paulo, tomar café. Hoje com uma xícara que eu comprei na Holanda, em Amsterdã. Ele fala, não, me enganei. A xícara é de Zagreb. Renata linda, bom dia, Paulo, bom dia. Bom dia. Manda coraçãozinho, manda foguinho. Muito bom. Tomando café juntos, mais um dia juntos. Que delícia. Hoje é o dia 35. Faz 35 dias que nós estamos juntos, todos os dias. Bom dia, querida. Lendo o livro de Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão há 3.000 anos. Estamos no capítulo 2, verso 11. E eu estava lendo o verso 11 e ele é tão rico, ele tem tantas informações, que eu resolvi dividir ele em duas partes, para a gente não perder. Então, hoje eu vou ler o verso inteiro para vocês saberem e nós vamos trabalhar a primeira parte, ok? Então, vamos lá. O verso diz assim: considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, como também o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então, nós vamos trabalhar essa parte aqui. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, como também o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. Como assim? Está repetindo? Ele não está repetindo à toa. As minhas mãos fizeram, as minhas mãos não são eu? Que minha mão fez não tem nada a ver com o que eu faço? Não é estranho isso aí? Eu parei, como assim? Né? Aí eu sempre parto que o Salomão está querendo nos mostrar alguma coisa que eu não estou enxergando. Então eu vou lá buscar. Então, ele é um grande mestre, né? E ele é o mestre da linguagem também. Ele vai repetir, vai devagarzinho nos mostrando o caminho, mas de uma forma sutil, suave. Ele vai nos guiando. É um bom mestre. Então, ele está nos levando para a gente olhar para duas dimensões completamente distintas da ação humana. Oi, Fê, bom dia. Duas ações completamente distintas da ação humana, né? Primeiro ele começa com as obras que as mãos fizeram. O que as mãos fazem? Elas agem fora, né? Elas agem naquilo que é visível. Eu pego uma xícara, é visível, é concreto, né? Então as mãos constroem, elas fazem coisas, projetos que foram realizados com as mãos. É o que o nosso sistema vê e que muitas vezes valoriza, né? São títulos, são propriedades, são reconhecimento da sociedade, são funções que a gente exerce, né? Isso é o que as nossas mãos fazem, né? Mas a continuação, ele fala, repete, eu falei, como assim ele está repetindo? O trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. Eu, trabalhando, tinha feito. O que isso revela? Revela o esforço interno. A entrega da nossa energia vital. O preço que a gente pagou por esse trabalho externo. Tem um preço. Aqui ele está falando do movimento interior, do desgaste, né? Da intenção, da força que foi necessária para realizar atrás de qualquer coisa que a gente tenha feito, que a gente tenha manifestado no mundo. A gente não pensa nisso, mas tem isso também, né? Então, na linguagem sistêmica, isso se conecta na diferença entre o destino e
o nosso destino, que vem pelo nosso sistema, e a nossa missão, que é o nosso objetivo de vida. Então, o destino seria um movimento cego, aquilo que a gente segue sem ter consciência que está seguindo, né? Vem pelo sistema, as dores do sistema, as lealdades que a gente tem ao sistema, as pessoas que a gente ama, que a gente quer salvar, sem ter consciência disso, né? Então é diferente, a diferença entre o movimento cego do sistema e o movimento com presença, que é aquele movimento consciente, com alma, que realmente a gente tem conexão, qual é o nosso objetivo na vida, qual é a minha função nessa vida, onde eu quero chegar. Às vezes a gente faz muito, tem pessoas que fazem perdão, pessoas que fazem muito, mas com pouca conexão interna, né? Ao contrário, também tem pessoas que fazem pouquinho, mas com a alma inteira. A gente fala, quando os pais né, vêm e se falam, nossa, eu me sinto muito culpada porque eu trabalho o dia inteiro fora e fico pouco com meu filho. Isso é muito comum. Aí eu sempre falo, pouco ou muito não é a medida. A medida é você, quando fica com ele, você fica realmente com ele, 100%, ou você está lá fisicamente e está com o celular e está fazendo outras coisas, não está com ele. Então essa é a diferença. Estar com presença ou, né, o pouco ou muito é o quanto você está presente, né, para aquele filho. Então você não precisa ficar horas. O pai sai e trabalha o dia inteiro fora, ele volta, fica com o filho, conversa com o filho, tem um jantar de família, todos estão ali interagindo. Perdão. Isso é a alma inteira ali da família funcionando, maravilhoso, né? Eu fui buscar o Spinoza, como sempre, né? Os meus filósofos favoritos, um que realmente me toca muito a alma. Ele diz assim, que fazer em si não tem valor moral a não ser que esteja em conformidade com a essência do ser. Então, fazer dentro tem que estar em conformidade com a nossa alma, com o nosso propósito de vida. Jung, eu achei uma distinção entre persona, que ele chama de persona, que são as obras que nós mostramos no mundo, e o self, que a gente mobiliza em silêncio dentro da gente. E aí Sêneca, eu fui buscar os gregos também, nos lembraria que nem todo esforço vale o cansaço daquele esforço. A gente faz as coisas e não se dá conta que qualquer coisa que a gente faça tem um desgaste, né? Emocional, físico, energético, né? E se ele não for movido por um propósito interno, não vale a pena. É isso que a gente tem que ter. Vale a pena? Isso que eu estou fazendo tem um propósito, tem a ver comigo? Chegou aqui o meu parceirinho, já ele vem aqui em cima. Tem a ver comigo, né? Será que às vezes a gente está muito cansado? Não sei se acontece com vocês, mas eu tenho pessoas que dizem, nossa, eu estou exausta, esses dias eu estou exausta. O cansaço pode ser também um desgaste enorme de energia para fazer algo que não tem nada a ver com você. Agora, né? Então, presta atenção naquilo que a gente está fazendo. Será que a gente está fazendo para os outros acharem bom o que a gente está fazendo? Para dizer, olha que legal que ela está fazendo? Para os outros te verem? Ou você está fazendo porque é seu propósito, que é o que você quer? Eu lembro, eu fui de uma história de um professor que quando ele se aposentou, ele era um professor muito da universidade, ele é pai de uma cliente minha. E foi ela que me contou essa história. Eu não conheci ele, mas ela me contou essa história. Que ele tinha um caderno
onde ele escrevia as ideias deles e reflexões dele. E daí os alunos um dia viram, já aposentado, foram visitar ele no canal, perguntaram para ele assim, mas por que você não publica, né? São pensamentos maravilhosos, por que você não publica isso, né? Então ele respondeu, eu anotei a resposta. Diz assim, as obras que as minhas mãos fizeram estão nos boletins e nos certificados dos meus alunos. Foi para quem eu ensinei, essas são as minhas obras. Bom dia para quem entrou agora. Mas o meu trabalho está aqui dentro desse caderno. E esse trabalho eu fiz para mim. Ele já era conectado com Salomão, né? Então, é uma distinção preciosa. Aquilo que a gente dá para o mundo e aquilo que a gente cultiva como legado interno. Desse mundo nada se leva, né? Não se leva nada. Ontem eu vi um vídeo, vou contar rapidinho, muito bonito que me mandaram, e ele dizia assim, que esse mundo é como se fosse um resort. Você chega no resort, eles te põem a pulseirinha, né? E daí você tem acesso a tudo, desde que você esteja usando a pulseirinha. A vida é assim. A gente nasce, Deus nos dá uma pulseirinha e a gente tem acesso a tudo. Mas quando a gente sai do resort, a gente não leva nada. Tudo que está no resort continua no resort. Você pode comer quanto você quiser, você pode beber quanto você quiser, pode ter acesso a shows, a diversão, tudo que ele te oferece, como a vida. Tudo que a vida te oferece, esse mundo maravilhoso que a vida te oferece, você tem acesso, mas não vai levar nada, como o resort. Adorei esse exemplo, que bom que eu posso compartilhar aqui com vocês. Então, o que eu levo enquanto eu estou desfrutando de tudo isso que o Salomão está perguntando? O que eu levo desfrutando de tudo isso? O que eu vou levar? Eu vou levar aquilo que eu cultivei internamente com a minha alma. Que a minha alma vai, o corpo fica. Pensa nisso, né? Então, umas perguntinhas para nós hoje. Que áreas da sua vida você tem feito muito para fora, com as mãos, como disse Salomão, e pouco para sua alma? Você anda muito cansada? Você anda muito cansado? Você espera que os outros reconheçam aquilo que você está fazendo? É isso que você está esperando como prêmio pelo seu trabalho? Como reconhecimento do seu trabalho? Será que alguém alguma vez já valorizou você por algo que não tem nada a ver com o que você está fazendo? Valorizou por um gesto, por um abraço, por um encontro. Não tem nada a ver com o que você faz. A pergunta para hoje é: o que você tem feito para fora? Obrigada pelos coraçõezinhos. E o que você tem feito para dentro, né? É para a gente pensar isso que o Salomão está nos convidando hoje. Então, as pessoas que chegaram no meio da minha fala, no meio da live, essa live fica gravada. Ela sobe. Ontem deu um tilt, não queria subir de jeito nenhum. Tentei 5 vezes, no final subiu. Mas não sei o que aconteceu com o Instagram, não sei se está muito cheio, se tem muita coisa, alguma coisa não subia. Mas enfim, essa live fica gravada. Você pode rever a hora que você quiser, pode mandar para suas amigas, seus amigos, compartilhar, para ter mais pessoas caminhando com o Rei Salomão, né? Cá entre nós, conversando com ele, ouvindo a sabedoria dele, né? Entendendo o que ele está nos dizendo. Não é um ponto de vista religioso, porque eu não conheço, não sei. Eu estou dando um ponto de vista sistêmico e filosófico quando eu consigo encontrar algo para nos ajudar nesse caminho. Então, compartilha com seus amigos. É bom, é o equilíbrio, o dar e o receber. Mais pessoas assistindo a qualquer hora. E além disso, você pode fazer parte do grupo do WhatsApp, que você clica aqui em cima na minha bio, tem o desenho de um clipezinho, você clica nesse clipe, você vai direto para o grupo do WhatsApp que se chama Rei Salomão
cá entre nós. Você clica e você vai estar dentro do grupo onde você vai receber o texto da live. Então, se você não pode assistir por qualquer motivo, não tem tempo, não importa. Você tem o texto onde você pode ler, leva 1, 2 minutos no máximo e dá um caminho maravilhoso para a gente, né? Então, vamos nos preparar para a nossa meditação de hoje? Vamos fechar, né? Vamos fechar os olhos, fechando, soltando o ar. Pensa em tudo que as suas mãos já realizaram. Os projetos que você já conseguiu, os abraços que você já deu, as coisas que você construiu, o que você escreveu, tudo que as suas mãos já fizeram. Agora você pega as mãos e põe aqui em cima do seu coração. Respira. Percebe um esforço que não pode ser visto por ninguém. Tanta energia que você investiu em cada coisa que você fez. Uma energia que ninguém vê, não tem aplauso, não tem reconhecimento. E agora você repete comigo em voz alta, se você puder. Se você não puder, faz mentalmente, mas é muito bom se ouvir, eu sempre repito isso. Então, diz assim: eu vejo as minhas obras e honro o meu esforço. Eu vejo as minhas obras e honro o meu esforço. Eu reconheço aquilo que eu dei, mesmo que ninguém tenha visto. Eu reconheço aquilo que eu dei, mesmo que ninguém tenha visto. E eu me proponho, a partir de hoje, trabalhar com presença. Eu me proponho, a partir de hoje, trabalhar com presença. Eu me dou permissão de estar inteira naquilo que eu faço. Tem que se dar permissão. Eu me dou permissão de estar inteira naquilo que eu faço. Respira. E vamos voltando para cá. Vai ser um dia maravilhoso, uma segunda-feira incrível. E nós vamos pensar o que a gente tem feito para fora, o que a gente tem feito para dentro, qual é o trabalho. E amanhã a gente segue com a segunda parte desse verso do Rei Salomão. Beijo carinhoso, fiquem todos muito bem. Nos vemos amanhã.